E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos continuar com a equação do primeiro grau, com duas incógnitas, só que vamos focar um pouco mais em representação gráfica, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como vocês representam o gráfico de uma equação com duas variáveis em um plano cartesiano, ok? Vamos lá para as definições e vocês vão entendendo no decorrer da aula. Vamos voltar à definição de um plano cartesiano, não é isso? Para representar uma equação do primeiro grau com duas variáveis, uma boa solução é usar o plano cartesiano, duas retas perpendiculares em que se representam os números. Ou seja, vamos dar um passinho para trás para dar um resuminho sobre o plano cartesiano. Após esse resumo, nós entraremos em como introduzir os dados de uma equação com duas variáveis em um plano cartesiano, tá bom? Lembrando, essa aula vai ser um resumo sobre plano cartesiano no início. Quer uma aula mais completa, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, tá bom? Da aula passada, acho que dá umas 2 ou foi 3 aulas atrás, que eu dei sobre plano cartesiano e tá um assunto bem mais mastigado lá. Aqui vai ser só um resumo, vamos lá. Vamos voltar para a definição de plano cartesiano. O plano cartesiano é um objeto matemático, plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero em ambas as retas. Ou seja, vocês estão vendo aí na imagem abaixo, plano cartesiano, simples, tá bom? Com duas retas perpendiculares, uma na vertical e outra na horizontal. O que é reta perpendicular? É quando, naquele momento em que elas estão se tocando, formam-se ângulos de 90 graus. Ok? Isso é a definição de reta perpendicular, mas isso não importa. Só você colocar uma na horizontal e outra na vertical. Recapitulando, aqui está em pé é chamada de Y, ou eixo das ordenadas, e aqui está deitada na horizontal é o eixo X, chamado de abscissas, tá ok? Vocês estão vendo aí, ó, aqui está em pezinha é a reta Y, e aqui está deitada é a reta X, tá bom? Vamos também nos lembrar como achamos coordenadas no plano cartesiano. Eu trouxe um exemplo aí, ó, localiza os planos ordenados no plano cartesiano. Eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Como localizar um ponto, uma coordenada em um plano cartesiano? Simples. Primeiramente o ponto A. Coloquei ali, primeiro quadrante. O ponto A, ele é 3 e 6, as coordenadas dele são 3 e 6. Professor, por que ele ficou ali naquela localização? Bem simples. O 3 é onde está tocando na reta X, ou seja, o 3 ele é onde está tocando na reta que está deitada, na horizontal, ok? Esse primeiro número, eu vou alinhar ele aonde está tocando, na reta da horizontal. Vou perceber lá no ponto A, ó, a retinha, ela está tocando lá no ponto 3. Por isso que o 3 vem primeiro. E o 6, lógico, é relacionado à reta Y, onde está tocando na reta Y, tá bom? O primeiro número que vem na coordenada é representando a reta X e o segundo representando a reta Y, tá ok? Por isso que ficou nessa posição. O ponto B, menos 5 e 3. Primeiramente eu vou na reta X e vejo onde está o menos 5. O menos X está aqui, o menos 5 está aqui na direita. Localizei ele, deixei o meu ponto perpendicular a esse canto do menos 5 aí, na reta X. Agora eu vou verificar o outro número que eu tenho, a outra coordenada. A outra coordenada é 3. A segunda coordenada, ela está relacionada à reta Y, ok? Ficando assim, nessa parte de cima da reta Y aí, o 3. Achei os dois pontos de localização, eu traço uma reta e onde eles se conectarem vai ser onde o meu ponto ficará. No caso, o ponto B ficou ali, o menos 5 e o 3. Lembrando, pessoal, na reta Y, só para a gente recapitular, na reta Y, a reta que está em pé, os números que estão acima da interseção de onde eles estão se tocando são positivos. E os números que estão abaixo são negativos. E na reta X, os números que estão à direita são positivos e os números que estão à esquerda são negativos. Tá bom? Recapitulando isso. O ponto C. O ponto C é menos 3 e menos 2. Vou localizar na reta X onde está o menos 3. Localizei e tracei uma reta.
E o menos 2 é a segunda coordenada. Eu vou localizar na reta y onde está o menos 2. Está ali naquela parte de baixo. Tracei outra reta. Onde essas duas retas se tocarem, vai ser a localização do meu ponto C. Lembrando, o primeiro número que vem é o x. Eu vou ter que ver onde está em relação ao x e o segundo onde está em relação ao y. Tá certo? E o terceiro, o ponto D, é bem simples também. Eu tenho as coordenadas 5 e menos 5. Primeiramente, eu vou localizar o número 5 na reta x. Traço uma reta. E vou localizar o ponto menos 5 na reta y. Traço também outra reta. Onde elas se tocam, vai ser o ponto que a minha coordenada está. No caso, a coordenada D. Lembrando, o primeiro número que vem dentro da coordenada é o x e o segundo é o y. Tá bom? Bem simples. Vamos para mais um exemplo para a gente sacramentar. Outro exemplo da mesma coisa. Eu localizo os pares ordenados no plano cartesiano. Tem o ponto A, que é referente a 2 e 3. Eu tenho um ponto B, que as coordenadas são menos 4 e 6. E o ponto C, que as coordenadas são menos 2 e menos 6. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente o ponto A. Vou localizar onde está o 2. O 2 é em relação à reta x. Traço uma linha. E onde está o 3, que é em relação à reta y, traço outra linha. Onde eles se tocam, vai ser o ponto, ali vai ser a localização do ponto A. Bem simples e sempre vai ser dessa maneira. Ponto B, mesma coisa. Primeiramente eu vou ver onde é que está o menos 4 na reta x, na reta deitada. Depois eu vejo onde está o 6 na reta y. Localizei os dois, traço uma reta para interligá-los assim de forma perpendicular. Onde essas duas retas estão se tocando é onde vai ficar a localização do ponto B. Tá bom? E o ponto C é a mesma coisa. É o menos 2 e o menos 6. Primeiramente, o menos 2 é em relação à reta x. Localizo ele. E depois localizo o menos 6 em relação à reta y. Localizei os dois. Eu traço uma reta perpendicular de cada ponto até chegar onde eles estão se tocando. Aquele ponto em que essas duas retas estão se tocando é a coordenada do ponto C. Aquela ali é a localização exata dele. Tá bom? Bem simples. Ressalvo. Quer um pouco mais resumido? Aperta no link aí que está na descrição, ok? Que vai ter uma aula bem mais resumida. Hoje é mais um resumo, tá bom? Definição. Vale ressalvar que esse tipo de equação tem soluções infinitas. Você pode substituir qualquer valor de x que poderá obter um valor de y. Ou seja, nós vimos também que as equações que envolvem duas variáveis têm soluções infinitas. Tá bom? Eu agrego um valor a x e encontro um valor de y. Quanto mais eu for mudando o valor de x, mais eu vou mudando o valor de y. Assim não tem limite, a não ser que o enunciado te dê um certo limite, tá bom? Mas para mim esboçar gráfico eu não tenho limite algum. Observação, você só... professor, são infinitas soluções, eu vou ter que fazer infinitas soluções para me desenhar um gráfico? Não. Você precisará somente de duas dessas infinitas soluções, ou seja, tu vai ter a equação, tu vai ter que fazer duas soluções possíveis. Fazendo duas soluções possíveis, tu vai encontrar dois pontos no plano cartesiano. E, só ressalvando, o gráfico de uma equação do primeiro grau nada mais é do que uma reta. E como é que eu preciso... O que eu preciso para me desenhar uma reta? Simplesmente dois pontos. Com dois pontos eu interligo eles e assim eu vou ter a minha reta. Não é isso? Por que eu não posso fazer só com um? Porque só um ponto eu não vou ter outra direção para seguir. Por isso que eu preciso de dois. Dois pontos é o suficiente para mim desenhar o meu gráfico, tá bom? Ou seja, toda vida que te der uma equação com duas variáveis e pedir para você fazer a representação geométrica no plano cartesiano, você simplesmente vai... A representação gráfica, não é isso? Você simplesmente vai fazer duas soluções possíveis e assim você vai desenhar. Professor, mas como é que faz isso? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa equação bem simples, x mais y igual a 5, ok, uma equaçãozinha com duas variáveis da forma mais simples possível. Professor, como é que eu vou atribuir duas soluções possíveis? Simplesmente você vai atribuir a um valor a x ou a y, recomendo sempre escolher um, tá bom? Nesse caso aqui eu vou escolher sempre o x. Como assim, professor? Atribuir um valor? Simples, nessa equação que eu tenho, no lugar de x eu vou colocar qualquer outro número. Para mim, assim, encontrar uma solução possível de x e y. Recomendo sempre colocar um número pequeno, seja 0, 1, 2. Geralmente eu coloco 1. Vamos ver como é que funciona.
Eu tenho uma equação aí no primeiro quadradinho vermelho, x mais y igual a 5. No lugar de x eu vou colocar 1. Eu vou fazer uma solução possível. Tá bom? No lugar de x eu coloco 1. Aí vai ficar como? 1 mais y igual a 5. Passo 1 para o outro lado. Aí vai ficar o 5 menos 1. 1 estava positivo, foi negativo. Y igual a 4. Beleza, professor. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que quando a solução lá embaixo, quando o x for 1, o y vai ser 4. Eu já tenho assim a minha primeira solução. Professor, só isso, só isso. E agora? Agora você vai encontrar mais uma solução. O valor, você agregou x igual a 1. Agregue a um valor perto de 1 agora. Vamos fazer x igual a 2. Vamos ver outra solução possível no segundo quadradinho vermelho. A mesma equação, x mais y igual a 5, só que agora eu vou atribuir ao valor de x 2. Tá bom? Para mim encontrar outra solução possível diferente. Vamos lá. Onde for x eu vou colocar 2. Aí vai ficar 2 mais y igual a 5. O y fica sozinho. O 5 já estava lá do outro lado. E o 2 chega subtraindo. 5 menos 2, 3. Ficando assim o valor de y igual a 3. Ou seja, nessa segunda solução, quando o x for 2, o y vai ser 3. Tá ok? Esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Encontrar duas soluções possíveis para essa equação. Como é que eu faço isso? Simplesmente agregando qualquer valor, a x ou a y. Recomendo sempre fazer pelo x, para você sempre ter um padrão. Professor, se eu quiser usar o y, não tem problema, ok? Mas sempre tenha um padrão para seguir. Nesse caso aqui, o meu padrão é x. Eu vou sempre agregar um valor pequeno a x para me encontrar uma solução possível envolvendo o y, assim tendo uma solução para essa equação. Lembrando, eu vou ter que fazer isso duas vezes. Só consigo fazer um gráfico se eu tiver duas soluções possíveis. Ok, professor. Fiz essas duas soluções. E agora, qual seria o próximo passo? Vamos lá. Agora chegou a hora de esboçar o gráfico no plano cartesiano. Mas, professor, como assim? O que tem a ver a equação com o plano cartesiano? Simples. As duas equações que eu fiz eu coloquei aí na direita, nos quadradinhos vermelhos. Ok? Sendo que essas soluções nada mais são do que pontos para mim localizar no plano cartesiano. Professor, realmente é isso? Como é que eu vejo a definição de coordenadas? Eu tenho a coordenada x e a coordenada y, para me achar um ponto no plano cartesiano. As soluções eu tenho o quê? Eu tenho uma solução para x e uma solução para y, ou seja, é a mesma coisa. Tá bom? Agora eu vou localizar essas soluções. No caso, essas soluções que eu encontrei, essas duas soluções, eu vou chamá-las de coordenadas agora, tá bom? Para mim esboçar o meu gráfico. Primeiramente eu vou localizá-las. Ó, primeira solução, em que o x é 1 e o y é menos 4. Agora voltamos lá para aquela definição de localizar plano. O primeiro é o x, o primeiro número que vem entre parênteses é o x e o segundo é o y. Nessa primeira solução, onde o x é 1 e o y é 4, onde é que eu marco lá no ponto? Primeiramente eu localizo o 1 na reta x, na reta deitada. Ok, localizei. Após isso eu localizo o 4 na reta vertical, na reta y. Localizei. Eu uno os dois em um ponto específico, né? Isso eu traço linhas perpendiculares até onde eles se tocam, que está ali no plano que eu já marquei, não é isso? E acabei marcando o primeiro ponto. Beleza, professor, e vamos marcar o segundo? Vamos marcar o segundo. A segunda solução é em que x é 2 e o y é 3. Então vamos lá. Em relação à reta x, eu vou encontrar o 2. Já encontrei. Em relação à reta y, eu vou encontrar o 3. Professor, já encontrei, já marquei o ponto lá. Perfeito. Marcou os dois pontos, o que é que você tem que fazer para finalizar a sua representação gráfica? Simplesmente uni-los com uma reta. Tá bom? Unir eles dois com uma reta, lembrando, essa reta é infinita, porque são infinitas possibilidades. Tá bom? Mas como eu só preciso de dois para me fazer uma reta, 2 pontos eu consigo fazer uma reta, é o suficiente. Tá bom? Assim, esboçando o meu gráfico. Ok? Não é simples, é bem fácil e toda vida vai ser dessa mesma maneira. Vamos para mais exemplos. Agora eu tenho uma equação diferente. 2x mais y igual a 6. Uma equação também com duas variáveis, x e y. Vamos lá. Primeiro passo que eu sempre digo é localizar duas soluções possíveis. Como é que eu faço isso? Substituo, agrego um valor a x ou um valor a y. Nesse caso eu vou agregar a x novamente. Sempre com números pequenos, para ficar mais fácil para vocês. Sempre testem o x igual a 1, depois o x igual a 2. Fica bem mais fácil para vocês. Tá bom? Ou seja, vamos lá. Eu tinha a equação no primeiro quadradinho vermelho, 2x mais y igual a 6.
Onde for x eu vou colocar 1, para me encontrar a primeira solução possível. Agora vai ficar 2 vezes 1, que era 2x, não é isso? Mais y igual a 6. 2 vezes 1, 2, tá bom? O 2 ele vai passar lá pro outro lado, subtraindo. Ele estava somando, foi lá para subtraindo, ficando 6 menos 2. E y igual a 6 menos 2. 6 menos 2 nada mais vai ser do que 4. Ou seja, essa primeira solução é em que o x, quando o x for 1, nessa equação, quando o x for 1, o y vai ser 4. Tá bom? Beleza, professor, e agora? E agora vamos para a segunda solução possível. Eu coloquei que x era igual a 1, agora eu vou testar com x igual a 2. O segundo quadradinho vermelho, onde for x eu vou colocar 2. Ficando assim, 2 vezes 2, antes era 2 vezes x, aí mais y igual a 6. 2 vezes 2, 4, mais y igual a 6. Eu vou passar o 4 lá para o outro lado, subtraindo, porque ele estava positivo, não é isso? Aí vai ficar y igual a 6 menos 4. Y igual a 2. Ou seja, nessa segunda solução, quando o x for 2, o y também vai ser 2. Perfeito, professor. Já tenho as duas soluções, agora vamos lá para o plano cartesiano. Agora que temos as duas soluções que eu coloquei ali do lado, as equações que eu resolvi para mim a gente encontrar duas soluções, essas soluções que eu encontrei eu vou torná-las pontos, eu vou transformá-las em coordenadas no plano cartesiano, tá ok? Na solução 1, eu tinha aqui, quando x for 1, o y é 4, então vamos localizar lá no plano cartesiano a coordenada 1 e 4, ok? Ou seja, 1 é em relação ao eixo x, encontro ele. Beleza, encontrei. Agora o 4 é em relação ao eixo y. Encontrei também, eu marquei o primeiro ponto lá. Beleza, professor, perfeito. Agora para a segunda solução possível. Vamos lá. A solução 2, quando o x for 2, o y também vai ser 2. Lá no plano cartesiano eu vou localizar o ponto onde o x é 2, localizei, e onde o y também é 2. Perfeito, marquei o ponto. O segundo ponto da segunda solução. Agora que eu tenho 2 pontos, eu posso traçar a minha reta para assim esboçar o meu gráfico. Tracei a reta ali e finalizei a minha representação gráfica. Ok? Bem simples e sempre vai ser dessa maneira. Ok? Mais um exemplo. Vamos lá, mesma coisa. Ó. Outro tipo de equação, x mais y igual a menos 4. Mesma coisa, eu sempre recomendo atribuir a um valor pequeno para x, 2 valores pequenos. Eu sempre uso 1 e depois uso 2. Vamos lá, no primeiro quadradinho a mesma equação, ó, x mais y igual a menos 4. Eu vou atribuir o valor de 1 a x, para me encontrar um valor de y, ok? Onde for x eu vou colocar 1, aí vai ficar 1 mais y igual a menos 4. O y fica sozinho, igual menos 4 que já estava lá, e o 1 chegou negativo porque estava positivo, ficando assim y igual a menos 4, menos 1. Sinais iguais, conservo o sinal de menos e somo os dois números, 4 mais 1, 5, ficando assim menos 5, igual a y, tá certo? Ou seja, quando o x for 1, o y vai ser menos 5. Beleza, agora vamos atribuir o valor de 2 a x, para assim encontrarmos a nossa segunda solução, ok? Vamos lá, x mais y igual a menos 4. Agora no lugar de x eu vou colocar 2. 2 mais y igual a menos 4, ok? Eu vou deixar o y sozinho, o menos 4 já estava depois da igualdade e o 2 chegou agora lá negativo, ficando assim, y igual a menos 4 com menos 2. Y menos 4 com menos 2 vai dar menos 6, ok? Então, nessa segunda solução, quando o x for 2, o y vai ser menos 6. Já tenho as duas soluções, agora vamos para o plano cartesiano. Tendo as duas soluções, eu vou transformá-las em coordenadas, tá bom? Vou usar essas duas soluções como coordenadas. Usando ela como coordenada, eu vou encontrar 2 pontos no plano cartesiano. Encontrando esses 2 pontos, eu vou encontrar a minha reta, esboçar assim o meu gráfico, ok? Vamos lá para a primeira solução. A primeira solução deu que quando o x for 1, o y é menos 5. Ok, vamos lá esboçar. Vamos encontrar esse ponto no plano cartesiano. 1 e menos 5. 1 é em relação à reta x e o menos 5 em relação à reta y. Encontrei, marco lá uma bolinha naquele ponto. Vamos para a segunda solução. Na segunda solução deu que o x era 2 e o y, quando o x for 2, o y é menos 6. Vamos encontrar esse ponto, 2 e menos 6. O 2 está em relação à reta x, encontrei, e o y em relação à reta y, encontrei. Marco esse ponto também lá no plano cartesiano. Agora que eu tenho 2 pontos, eu faço simplesmente uma reta interligando eles, assim finalizando a minha representação gráfica. Ok, pessoal? Sempre vai ser dessa maneira.
Você vai ter uma equação, vai encontrar duas soluções possíveis, fazendo a substituição de uma das variáveis, encontrando duas soluções possíveis, você vai pegar essas soluções e transformá-las em pares ordenados. Elas já são pares ordenados, você vai simplesmente transformá-las em coordenadas para jogá-lo no plano cartesiano. Quando identificar onde estão os dois pontos, você simplesmente faz uma reta interligando, assim esboçando o seu gráfico da sua equação, tá ok? Pessoal, do mais era isso, tá ok? Essa foi a nossa primeira aula sobre representação gráfica, tá bom? Creio que hoje vocês vão compreender bastante sobre isso. É um assunto bem legal, você esboçar gráfico a partir de uma equação. Lembrando, toda equação do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, tá bom? Se preocupem nisso, vocês vão ter que achar dois pontos e simplesmente interligá-los com uma reta. Tranquilo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.